Oi, eu sou a Lu e hoje nós vamos fazer um cachorrinho que você vai amar. Nós vamos começar o cachorrinho pelas orelhas e o rabinho. Você vai pegar o preto, o pincel número 4, e você vai preenchendo. Você só vai deixar uma área, mais ou menos dessa forma aqui no meio. Você vai preencher aqui. Depois a gente faz com o pincel 0 essas pontinhas bem certinhas. Agora é preencher mesmo. Depois que você termina de preencher, você vai pegar o azul Caribe ou um azul claro que você tenha. Você vai dar uma pincelada aqui. E você vai entrar um pouquinho assim, olha, para dentro do preto. Vai ficar uma mancha mais azulzinha. Aí você vai fazer aqui a mesma coisa. Você vai deixar assim, ó, um espaço assim no meio e vai preencher as bordas. Aí você pega uma pincelada de azul, coloca naquele espaço e dá uma leve misturadinha no preto. Não precisa esfumaçar, pode deixar assim riscadinho. Agora, outra orelhinha, a mesma coisa. O espaço vai ficar aqui. E eu preencho o restante. Pincelada de azul. Acompanhe a curvatura da orelha. Lavo meu pincel, pego o pincelzinho 0 e já vou fazer aqui aquelas pontinhas. Você vai puxar só aqui na beiradinha. Depois aqui também. Que fique arrepiadinho aqui também. Essa parte tá pronta. No pratinho, você vai colocar, olha, esse branco, ele do jeito que tava no pote, então ele tá durinho. Você vai colocar no pratinho, vou colocar 2 pinceladas, vou pegar uma pincelada de água e vou misturar essa tinta, que eu quero que ela fique mais molinha. É com essa tinta que nós vamos preencher o corpinho do cachorro. Olha como ficou. Um pouquinho mais líquida, mas ela não vai escorrer. Agora, com essa tinta, a gente vai preencher o corpinho dele. Vamos começar por essa área aqui. O risco vai aparecer, olha só, não se preocupe, que você não vai perder a referência. Aqui é o laço, aqui a mãozinha, a gente já vai preencher essa mãozinha. Aqui é o peito. Aqui é a outra mãozinha. Tá, a gente vai preencher esse pedacinho. Aqui é o intervalo do laço. E a gente já vai trabalhar, porque se preencher inteiro vai ficar uma área grande. Então, nós vamos fazer essa parte. Agora, olha, com o pincel sujo mesmo, eu vou pegar uma pinceladinha de sépia, vou colocar aqui do lado no pratinho. Vou pegar uma pinceladinha de azul e vou colocar aqui também. Olha o que eu vou fazer. O pincel estava sujo de branco. Um pouquinho de sépia, um pouquinho de azul. Eu vou ter quase um cinza lunar. Mas é uma misturinha única, né? Que a gente não consegue fazer 2 vezes.
com essa misturinha, eu vou sombrear o cachorrinho. Não se esqueça que a sombra sempre vai na parte que está por trás, por baixo. Então, a gente começa aqui. Aqui a gente tem a linha do contorno de fora, aqui a gente tem uma outra linha com pelinhos. Aqui termina o peito do cachorro. Então, esse pedacinho aqui, olha, vai ficar mais escurinho. Aqui. Não precisa passar lá no contorno. Aí, a gente tem a mãozinha que tá por cima dessa parte do peito. Então, aqui, olha, embaixo da mãozinha. Vai ficar um pouquinho escuro também. Um pouquinho mais de tinta. Aqui a gente tem o braço. O braço tá por cima do peito. Então, aqui nessa parte do peito vai ficar mais escurinho. Evita deixar aquela linha reta. Deixa assim meio crespinho, porque aqui tem pelinhos. Dou uma disfarçadinha. Porque eu quero que suma uma tinta dentro da outra. Pego um pouquinho de tinta. Agora, eu vou pôr... Esse daqui é a perna. A perna tá por cima dessa parte aqui, que é o braço. Então, a gente vai sombrear aqui também. E aqui atrás da patinha. Aqui também. Essa mãozinha tá atrás da patinha. Um pouquinho de sombra. Agora, a gente vai fazer aqui, ó, na mãozinha dele. Essa folhinha tá por cima. Então, aqui vai um escurinho. Em cada linha aqui, ó, dos dedinhos, você vai fazer assim. Você vai pôr um pouquinho de tinta e vai dar uma puxadinha também. Olha só como vai ficar. Por enquanto, manchadinho. Aqui também a gente tem dedinhos, olha. O dedinho faz isso aqui. Você não vai pôr aqui no positivo, você vai pôr aqui no negativo, olha, é pra trás. Esse pouquinho de sombra. Agora, a gente vai lavar o pincel e vai preencher o resto aqui do corpinho dele com aquela tinta branca que a gente misturou. Então, aqui essa parte. Aqui a gente tem a fita, então a gente preserva a fita. Preenche todo o resto. Aqui embaixo, não faça uma linha reta. Termina assim, esfumaçando, puxando a tinta. Agora, eu volto naquela misturinha que eu fiz. E a gente tem a perna, mas o pezinho aqui, ó, a linha do pezinho tá na frente da perna. Então, a perna desse lado vai ficar um pouquinho mais escurinha, olha só. Agora, a gente vai separar essa parte aqui, tá vendo que tem um risco cheio de pelinhos pra baixo. Então, a gente vai colocar por trás um pouquinho de tinta, esfumaçando. Você viu que aqui ficou mais clarinho. Agora, a gente vai preencher aqui essa patinha. Preenchi de branco a patinha. Aqui dentro dessa área, você vai colocar rosa bebê. Já tem branco. Um pouquinho do rosa bebê, vai ficar assim. Agora, você vai pegar aquela misturinha e vai colocar aqui, olha. A misturinha vai ficar pra dentro. Misturinha com sépia e azul. Você vai fazer todo esse contorno. Aqui você vai separar os dedinhos. Aqui vai ficar um pouquinho mais fortinho. Separei os dedinhos. Agora, você vai pegar um pincel zero e você vai pegar uma isca de rosa escuro, vai sujar com sépia, uma misturinha minúsculo, e vai colocar assim, ó, um meio contorno nessa parte aqui
que são umas almofadinhas na patinha. Olha só. Agora, a gente volta com o pincel 4. Um pouquinho, uma isca de sujeirinha do sépia e do azul. E essa parte aqui dentro da fita também tem que ficar assim mais escurinha, olha. Não tinha colocado, agora eu coloquei. Tá, agora nós vamos preencher a cabeça dele, menos os olhinhos e o nariz. Vamos preencher com aquele branco aguadinho. Preenchida a cabeça, a gente vai pegar um pouquinho do ocre, tira o excesso no pratinho, aí você vai fazer aqui, ó, na boquinha dele, embaixo. Você vai fazer um sombreadinho com ocre. Você viu que é bem pouquinho e ele vem sumindo antes de chegar aqui na borda. Aí, pega um pouquinho mais e vou fazer aqui, ó, entre os olhos. Não é em cima do nariz, é um pouquinho acima que tem uma linha. Você vai fazer entre os olhos, mais ou menos até a altura da sobrancelha. Aí, aqui também, olha, tem uma linha e você vai colocar um pouquinho desse ocre. Do lado de cá também. Como você tá colocando em cima do branco, o ocre vai desbotar um pouco, vai ficar assim mais clarinho. Agora, eu vou pegar um pouquinho do sépia. Também sempre tirando o excesso de tinta no pratinho. E eu vou repetir a mesma operação, só que agora vai ficar mais curta a cor. Olha, o sépia seria uma segunda sombra. Dou uma esfumaçadinha de leve. Veja só como ficou o sépia e o ocre. A gente não vê a divisão entre os dois. Sombreadinha. Mais um pouquinho, que agora eu vou fazer aqui em cima. Entre os olhos. Dou uma puxadinha assim, ó, pra cima. Depois aqui nesse cantinho. Aqui fica um pouquinho maior e aqui vem sumindo. Um pouquinho mais de tinta. Aqui também no cantinho. Olha como tem que trabalhar bem de leve. Essa parte pronto. Agora, eu vou pegar um pouquinho do rosa bebê e vou colocar aqui e aqui. Olha, bem em cima daquele risquinho ali. A gente vai fazer tipo uma bolinha. Você vai dar uma espalhadinha. São as bochechas da... Enquanto dá uma secadinha pra gente fazer o acabamento, nós vamos preencher esse laço. Vou pegar um outro pincel, vou pegar um pincel 0, preencher o laço com rosa escuro. Agora, nós vamos pegar aquela tinta com o pincel 0 e nós vamos fazer os cabelinhos. Olha, você vai pegar a tinta, vai passar em cima do cabelinho, vai pegar de novo, vai passar o outro. Cada vez você vai pegar um pouquinho de tinta. Quando chegar aqui, olha, você vai subir em cima do preto. Esse risquinho de tinta branca, ele tem que ficar bem em cima do risco do carbono. Se você riscou esses cabelinhos. Se você não riscou, aí você é livre. Pode levar onde você quiser. Antes de fazer isso aqui, a gente tem uma sobrancelha, olha. E é bom a gente colocar antes de fazer o cabelo. Olha ali. Agora, vamos continuar com o cabelo.
Aqui a gente tem um pouquinho de sombra, então o branco ele vai aparecer bem. Do lado de cá também, a gente tem um risco aqui. Vou passar uma linha. E vou dar uma esfumaçadinha assim, ó, pra fora. Vai ficar arrepiado. Aqui no meio, se ficar assim um pouquinho de tinta aglomerado, faz assim pra fora, olha, dá uma disfarçada. Só não cresça muito pra cá essa parte branca, totalmente branca. Agora, aqui em cima do nariz, olha, eu vou colocar uma pinceladinha de branco e vou dar uma arrepiadinha nessa tinta. Aqui também, eu vou colocar uma pincelada de branco e vou dar uma arrepiadinha, puxando essa tinta nesse sentido. Já do lado de cá, eu vou puxar essa tinta pra cá. Olha só, você coloca a pincelada, ela fica assim meio gordinha, altinha, aí você dá uma puxadinha de pincel. Aqui é tudo crespinho, então vai alguns pelinhos. Essa parte aqui do corpinho, parte de trás também, então a gente vai colocar pelinhos. Você coloca, depois você pode puxar com o zero mesmo, ó, pra dentro e pra fora. Essa sombra que a gente colocou ajuda. Aqui a gente tem a perna, tem risquinhos também. Então, onde tem risquinhos, você vai colocar esses pelinhos. Pra cá, terminando o crespinho. E pra cá. Ali pra cima tem o laço, não vai aparecer. Aqui a gente tem um pedacinho. Ó, só um pouquinho de tinta. Aqui a gente tem um braço inteiro, então a gente coloca a tinta, olha, e puxa pra cima da sombra. Aqui também a gente tem uma parte que tá por cima, que é o peitinho. Olha só, já ficou crespinho. Aqui tem um pedacinho que é uma barriguinha. Um pouquinho também. Agora, a mãozinha. Você vai pegar a tinta e você vai fazer assim, olha, um contorno com o branco. Sai daqui e vai pra dentro. Olha, saio daqui e venho pra dentro. Aqui a patinha é a mesma coisa. Essa parte não é arrepiada, tá? Então, não pode puxar nem esfumaçar. É um contorninho mesmo com a tinta branca. Isso vai realçar o contorno. O lado de cá e o lado de cá. Agora, essa patinha, mesma coisa. Olha, eu pego o branco aqui e venho pra cá. Aqui, pra cá. Aqui, pra cá. A parte clara, aqui também pode fazer um esfumaçadinho, que é o final do corpo. A parte clara dele nós terminamos. Agora, nós vamos colocar o branco aqui, ó, na primeira parte do olhinho, que a gente precisa dele seco para fazer a complementação. Então, você vai pôr o branco aqui nessa parte do olho. Aí, eu quero que você preencha essa rosa com rosa bebê. Preenchi a rosa de rosa bebê e vou preencher já as folhinhas com verde pistache. Também com verde pistache, eu já vou fazer o fundo desses matinhos. Olha, eu pego uma pinceladinha, dou uma colocada na tinta no tecido. Agora, eu vou fazer assim, espalho.
mais ou menos sobre os risquinhos que eu tenho ali. Olha só, tô puxando aleatoriamente, só que tem uma lógica. Eu tô colocando sobre os risquinhos. Olha aqui, coloquei a tinta, espalhei para cima e para baixo. Vou fazer uma sujeirinha aqui embaixo do pezinho. Aqui também, ó, coloco a tinta, tá? E dou uma puxadinha. O risco vai aparecer. Aqui na frente dessa mãozinha também vou pôr um pouquinho. Pronto, limpei o pincel. Agora, vamos voltar ali na rosa. A gente vai pegar... Vou pegar o pincel pequeno para você me acompanhar bem direitinho. Rosa pequena é a mesma coisa da rosa grande. Pega um pouquinho da tinta, rosa escuro. Vou começar aqui, olha, nessa área, tá? No miolo. Olha como eu trabalho com pincel, fazendo voltinhas. E eu vou espalhando essa tinta. Agora, pego mais um pouquinho. Olha aqui, a gente tem um sorriso. Eu vou colocar a tinta por trás. E vou dar uma espalhadinha para fora. Olha só. Tá, feito isso, a gente vai começar pra lá. Cada vez que tiver uma linha, você vai pôr um pouquinho de tinta e vai dar uma esfumaçadinha. Olha, aqui tem outra, né? Coloco a tinta aqui, dou uma esfumaçadinha. Aqui tem outra, coloco a tinta aqui, dou uma esfumaçadinha. Tem muita tinta aqui, vou colocar aqui também. Já, olha. Aqui tem outra, vou colocar aqui a tinta e dou uma esfumaçadinha. Aqui em cima, a gente tem vários recortezinhos. Coloca um pouquinho ali, um pouquinho aqui, um pouquinho aqui. Esfumaçar pra cá e esse pra lá. Aqui a gente tem um risquinho atravessando. Vou colocar aqui e vou sujar pra cá. Agora, a gente vai usar o branco. Vou usar esse branquinho aqui da mistura. E a gente vai começar nesse do meio. Olha, eu vou colocar a tinta pra cá e pra cá. Dou uma esfumaçadinha. Pego tinta de novo. Não ponho aqui em cima da sombra. Começo aqui no altinho, olha, e desço pra cá. Vou dar uma esfumaçadinha. Aqui é a mesma coisa. Começo aqui e venho... Aqui eu deixo contraste. Olha só. Pra cima vai ficar esbranquiçado. Pra baixo o escurinho que a gente colocou. Mesma coisa aqui. Olha, coloco a tinta no contorno. E dou uma esfumaçadinha pra cá. Aqui, coloco a tinta também no contorno. Essa não vou puxar aqui nem aqui. Porque essa daqui tá por cima e essa daqui tá por cima. Essa ficou por trás. Aqui também, olha, coloco a tinta aqui sempre sobre o rosa bebê, nunca sobre o rosa escuro. E dou uma puxadinha, esfumaçando pra cá. Essa também, você viu que a gente tá fazendo a volta. A gente começou pra lá, agora a gente tá fazendo pra cá. Ó. Esse daqui, vou colocar mais umas pinceladinhas aqui no meio. Agora, aqui no sorriso, olha, coloco aqui, puxo pra lá. Passo pra cá, dou uma esfumaçadinha. Vou fazer aqui um babadinho. Vou fazer aqui um babadinho. E dou uma pinceladinha atravessando pra cá. E aí, a gente tem uma rosa. Precisa ainda escurecer um pouquinho aqui no miolo. Pontinhos com sépia. Bem pouquinho. Agora, a gente vai fazer um detalhezinho na folha também, com o verde pinheiro. Olha, tava preenchido com pistache.
passo o pinheiro no meio, puxo pra cá. Passo o pinheiro na ponta do lado de lá e puxo pra dentro. Aqui a mesma coisa, ponho o pinheiro no meio, puxo pra lá. Ponho o pinheiro aqui desse lado e dou uma puxadinha pra dentro. Essa também, olha, aqui é o pé pra ponta, puxo nesse sentido. Depois aqui a ponta para o pé, puxo nesse sentido. Completo com verde pinheiro, já fazendo aqui esse cabinho. Esse cabinho vai sair aqui embaixo. Já fica pronta a nossa rosa. Com o mesmo verde pinheiro e o zero, a gente vai fazer os galinhos aqui de baixo. Você tá enxergando o risco, com certeza. Então, você vai fazer isso com pincel zero. Se a sua tinta estiver dura, dilua um pouquinho, porque esses galinhos têm que ficar bem fininhos. Deixei um pedacinho aqui, olha. Eu diluí minha tinta. Vou fazer esse pedacinho para você ver. Olha só, eu apoio o meu dedinho, pego tinta, apoio o meu dedinho. Aí, eu controlo a intensidade que eu tenho que apertar o pincel. Isso não é muito fácil, mas você precisa treinar. Olha, ponho a tinta ali e levo o pincel. Pega a tinta quantas vezes for necessário, tá? Agora, nós vamos preencher a segunda parte do olho com o azul Caribe. O branco já secou. E a gente coloca aqui o azulzinho. Procure fazer bem certinho dentro do risco, para o olhinho não ficar torto. Pronto, agora vamos colocar o sépia no nariz. Depois disso, você já vai aproveitar e vai puxar aqui essa linha. Você vai fazer aqui um contorno. E você vai fazer aqui também um contorno. Aqui, você dá uma puxadinha para baixo, seguindo o risco. Aqui também. Nesse nariz, você vai pegar um pouquinho de tinta branca e você vai dar uma pinceladinha aqui, assim. O olhinho a gente vai concluir agora preenchendo aquela partezinha menor ali, que é o preto. Não é redondinho, ele é assim, meio oval. Tem bastante, eu coloquei bastante tinta. Eu vou lavar o meu pincel e eu vou puxar esse pretinho pro lado. Vou puxar passando pelo azul, terminando aqui no branco. Olha, coloco a tinta lá em cima e venho descendo de leve, porque aqui embaixo tem que ficar mais leve a tinta. Então, se você coloca aqui, vai ficar pesadão, grosso. Coloco ali e venho puxando. Começo de lá outra vez e venho puxando. Olha como fica mais leve. Agora aqui no azul também, começo do preto, puxo, começo do preto e puxo. Não precisa fazer a volta inteira, olha. Começo do preto e vem morrendo o pincel, vem morrendo com essa tinta. Aqui ele tem cílios. Cuidado com esses cílios. Você sempre pode fazer um no meio, depois você vai puxando pro ladinho assim, olha. Procure puxar a tinta que tem aqui nessa bolinha preta. Não pegue tinta cada vez para fazer o cílio. Olha que lindo. E ele tem um pontinho branco, só pontinha mesmo. Aqui bem no alto, o preto tá muito molhado e não tá pegando. Fazer uma pontinha aqui. Essa pontinha de branco tem que ficar na mesma direção nos dois olhinhos. E ainda vou pegar a tinta aqui mais aguadinha. Dentro desse azul,
você pode fazer assim, olha, uma luz. Olha que legal. Bem bonitinho. O laço também tem um detalhe ainda. A gente vai separar. Aqui tem o quadradinho. Então, você vai fazer assim, olha. Duas linhas de branquinho. Aqui, as duas fitas se encontram. Também tem um pouquinho. Aqui, ó, tem uma linha. Também tem um pouquinho. Aqui, um pouquinho. Você viu que não é um contorno inteiro. É só um detalhezinho. Aqui, olha, as fitas se encontram. Aqui também. Então, a gente separa. É só um detalhe. Aqui a gente pode fazer um cruzamento, olha só que legal. E aqui eu vou colocar um pouquinho aqui na pontinha. Pronto o laço, pronto a rosa. Agora, nós vamos fazer o fundo. Esse daqui é a outra peça do jogo, já tá seco o cachorrinho. Então, eu vou passar água em toda a peça pra gente fazer o fundo. Você tem que esperar secar bem, tá? Pra fazer essa técnica. Esse é um joguinho para fralda. Eu tenho o maior, que foi o que eu pintei no passo a passo, e tenho esse menor aqui, que vai na fraldinha de boca. Eu vou pegar primeiro o rosa, bebê, vou colocar aqui no prato uma pincelada, aí eu vou espalhar aqui, olha. Porque essa é uma medalha, então eu quero preencher inteiro o fundo. Se você tá pintando num tecido que não é uma medalha, que não tem o recorte, então você coloca a água e fique com a tinta antes de terminar a água. Você pode ver em outro vídeo meu que eu ensino a colocar no pano de prato, por exemplo, o fundo com o tecido molhado. Rosa bebê. Agora, eu vou pegar um pouquinho do azul Caribe e vou fazer a mesma coisa, só que aqui embaixo. Vou completar a medalha. E quando chego aqui, olha, eu faço sumir uma cor dentro da outra. Não quero que fique uma divisão entre as cores. Parece forte, mas ele vai... A água vai fazer clarear e esse fundo vai ficar bem delicado. Provavelmente, depois de seco, eu vou pegar o branco novamente e vou repassar nesses fios do cabelo dele. Aí tá pronto. Espero que você tenha gostado tanto quanto eu. Você pode aplicar esse cachorrinho numa fralda, ou você pode pintar direto na fralda. Você pode criar muitas formas de aproveitar esse risco e essa pintura. Até o próximo!